Hoje eu quero te indicar um livro de um tema que nos afeta um momento ou outro da nossa vida, que é o ego. O nome desse livro é Ego Transformado, do Timothy Keller. Você precisa ler esse livro. Bom, esse livro é um livro relativamente pequeno. Sabe aquela leiturinha tranquila que dá para você fazer no fim de semana tranquilo, sem estar fazendo grandes cronogramas de leitura? Ele tem apenas 48 páginas e ele é pequenininho. É uma coisa para você degustar, mas não pense que esse livro tem pouco conteúdo não, porque ele te explica e explica muito bem a situação do ego. A primeira coisa que esse livro vai te mostrar, ele vai estar te mostrando a definição, basicamente, do ego, o que ele é. Porque para a gente deter alguma coisa, para a gente lutar contra alguma coisa, a gente precisa primeiro conhecer quem é esse inimigo. E Timothy Keller, nesse pequeno livro, pequeno e fantástico livro, ele vai estar trazendo para você definições do que é o ego, como ele é, como ele funciona. Vale muito a pena. Isso, se eu não me engano, é o primeiro capítulo, que tem a introdução, e o primeiro capítulo já é essa bomba que você vai pegar, entendendo toda a situação do ego e como ele te afeta. Isso é muito importante. Timothy Keller também vai falar nesse livro aqui sobre a nossa autossuficiência. E isso alimenta muito o nosso ego. Quando a gente começa a achar que Deus não é mais suficiente para as nossas vidas, que a gente precisa colocar o nosso dedo em tudo, que a gente precisa tentar resolver sem procurar Deus. Então, Timothy Keller faz esse alerta nesse livro aqui, para a gente tomar muito cuidado com essa nossa autossuficiência e esse nosso achar que nós podemos fazer alguma coisa no reino espiritual quando toda a nossa força precisa vir do Senhor. Força para nós mesmos a gente consegue ir pouquíssimo, caminhar pouquíssimo, mas quando a gente depende do Senhor, o nosso ego ele não vai ser alimentado. A nossa autossuficiência ela vai dar lugar para a necessidade, a dependência completa do Senhor. Porque quando eu sou dependente completamente do Senhor, o meu ego ele vai estar extremamente controlado. Um outro alerta que Timothy Keller faz aqui é que a falta de julgamento próprio. Quando a gente não aprende a entender o que é que está acontecendo na gente, não é porque a gente não está sentindo nada de diferente, nenhuma culpa ou algo do tipo, que a gente não está com o nosso ego extremamente trabalhado. Isso não quer dizer nada, não é porque você não sente a dor, que essa dor não está ali acontecendo em você. O nosso corpo ele tem uns processos de acomodação, que depois de um tempo a gente para de sentir aquela dor, mesmo ela persistindo, estando ali ainda, o problema estando ali no nosso corpo. E com o nosso ego é da mesma forma. Depois de um tempo, a gente para de sentir até vergonha daquela situação e começa a conviver com aquilo como se fosse normal. Então, a falta de auto-julgamento, de autoanálise, melhor dizendo, ela não vai ser um sinal de que você não tenha o ego tão fortificado na tua vida. Então, é um alerta que se faz também nesse livro que você precisa ler com mais detalhe. Eu estou falando aqui bem por alto, viu? Sabe de uma coisa que você precisa fazer agora também? É se inscrever nesse canal. Tá gostando dessa resenha do livro? Então se inscreve aqui no canal que sempre, todo mês, provavelmente eu vou estar colocando uma resenha de livro aqui para você ler, uma indicação, na verdade, de livro. Resenha vai ser algo muito mais complexo. Isso aqui é uma indicação de livro e todo mês vai ter. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo e manda para mais alguém. Sabe uma outra coisa que Timothy Keller fala nesse livro? É que quando a gente anula o ego, esse ego que nos cega, nos tira o prazer da vida, a gente vai entender que as coisas pequenas da vida existem prazer. Que existe prazer em ajudar alguém. Aquela pessoa que tem um ego muito grande, ela não consegue ajudar, pois ela só pensa nela mesma. Então, quando a gente entende que o nosso ego está muito grande, que ele precisa ser trabalhado, mortificado em nossas vidas, a gente retoma esse prazer de ajudar ao outro, de amar ao próximo, como a Bíblia tanto nos fala. Então, a gente precisa de verdade compreender isso e entender que o nosso ego tem nos atrapalhado tanto. E esse livro é uma grande ferramenta para você compreender e começar a orar sobre isso. Porque não adianta nada você entender que tem um problema e não começar a pedir orientações ao Senhor do que fazer para vencer esse problema. Então, esse é um livro que me ajudou bastante e eu creio que vai te ajudar muito. Ego Transformado, do Timothy Keller. Vai te ajudar demais na tua vida. Gostou dessa indicação de livro? Então, procura, vai comprar, pede emprestado a alguém, faz alguma coisa, mas lê, se informa e entenda que você precisa lutar contra o ego que predomina talvez na tua vida. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e fica com Deus.